E se você visse uma besta arrastando seu filho pro meio do mato, você iria atrás dele para se vingar? Esse é o relato de hoje. Olá, eu me chamo Jonas. Eu sou de Igaraçu, do estado do Pernambuco. E o relato que eu vou contar não aconteceu comigo, mas foi passado pela minha família. Tudo ocorreu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cujo nome infelizmente eu não me lembro, porque esse caso aconteceu no ano de 1935. Tudo começou em um dia comum na fazenda. Eles produziam leite, ovos, queijo e praticamente tudo o que uma fazenda daquela época podia oferecer. Toda a renda da família vinha da terra e dos animais. O fazendeiro se chamava Fernando, e naquele tempo ele tinha um único filho, o Miguel, que era o grande xodó da família. Como não havia um filho mais velho para ajudar no trabalho pesado, o pequeno sempre acompanhava o pai nas tarefas da fazenda, fazendo o possível para aliviar o seu serviço. Ali perto também havia outro fazendeiro, um homem bastante estranho. Ele estava sempre sujo, com a pele pálida e uma aparência que assustava qualquer pessoa. Além disso, ele não escondia a inveja que ele sentia do sucesso do seu Fernando. Muitos moradores haviam deixado de comprar seus produtos para adquirir apenas os da fazenda do Fernando. E isso despertava um enorme ódio nele. Sempre que os dois se encontravam, acabavam discutindo. Mas apesar disso, o Fernando era um homem bastante bondoso e tentava colocar um fim naquela rivalidade, acreditando que ambos poderiam viver em paz e até mesmo se ajudar. Porém, o outro fazendeiro nunca lhe dava ouvidos. Depois de algum tempo, começaram a surgir comentários entre os moradores da região. Muitas pessoas diziam ter visto uma criatura muito estranha andando pelas estradas durante a noite. Segundo consta, era alguma coisa enorme, completamente negra, e caminhava de uma forma torta, emitindo sons assustadores. Pouco tempo depois desses relatos, alguns animais começaram a aparecer mortos na fazenda do Fernando. Corpos estavam completamente destroçados, de uma forma que ele nunca tinha visto. E não existia nenhum animal conhecido por ali capaz de causar tamanha destruição. Preocupado, o Fernando resolveu ir até a propriedade do outro fazendeiro para perguntar se ele também havia perdido animais. Como de costume, ele foi recebido com arrogância. O homem respondeu que não havia acontecido absolutamente nada e mandou o Fernando nunca mais aparecer por ali. Durante aquela discussão, o Fernando percebeu algo que o deixou inquieto. Um forte cheiro de sangue estava vindo do corpo daquele homem. Além disso, os seus dentes pareciam estar diferentes. Estavam mais pontudos do que o normal. Na volta para casa, ele ficou pensando naquilo e achou muito estranho, mas resolveu deixar o assunto de lado. Quando ele chegou na fazenda, ele encontrou a sua esposa e o Miguel conversando com um grande amigo da família. Como os animais continuavam aparecendo mortos, o amigo perguntou se o Fernando já havia considerado a possibilidade de ser um lobisomem. Sem entender de onde ele havia tirado essa ideia, o Fernando respondeu que lobisomens não passavam de lendas e histórias para assustar crianças. Mas o amigo insistiu. Ele disse que, para ele, a criatura realmente existia e que desconfiava justamente do outro fazendeiro. Afinal,
O homem sempre andava de maneira estranha, desaparecia durante algumas noites e ainda exalava aquele cheiro horrível. Decididos a descobrir a verdade, eles elaboraram um plano. Pegaram uma cabra já velha, amarraram ela em uma árvore e ficaram escondidos de vigia durante a noite, esperando que alguma coisa aparecesse. No entanto, 3 noites se passaram e absolutamente nada aconteceu. Sem qualquer resultado, eles resolveram abandonar aquela ideia. Mas algum tempo depois, o Fernando e o Miguel, eles precisavam levar a produção da fazenda para vender na cidade. Antes de saírem, o outro fazendeiro apareceu ali de repente no caminho e, como sempre, começou a provocar o Fernando e fazer ameaças. Dessa vez, porém, ele foi além. Ele disse que ele deveria tomar muito cuidado, porque algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ao ouvir aquelas palavras, o Fernando ele perdeu completamente a paciência e partiu para cima dele. Os dois começaram uma briga violenta, trocaram muitos socos, até que o Fernando resolveu encerrar aquela discussão. Não queria continuar brigando na frente do Miguel. Antes de ir embora, o fazendeiro estranho olhou nos olhos do Fernando e falou: "Dentro de 3 dias, você vai pagar por isso." Os 3 dias se passaram. Naquela tarde, o Miguel ele convidou o pai dele para ir pescar. Fazia muito tempo que os dois não passavam um momento juntos, já que quase todo o tempo era dedicado ao trabalho na fazenda. O amigo da família, o mesmo que acreditava na existência de lobisomem, resolveu acompanhá-los para colocar a conversa em dia. A tarde foi agradável, eles pescaram bastante, deram muitas risadas, e quando começou a anoitecer, eles prepararam alguns peixes para assar na beira do rio. Foi então que tudo mudou. Passos começaram a ecoar no meio da mata. Eram pisadas extremamente pesadas, correndo de um lado para o outro, como se alguma coisa enorme estivesse cercando os 3. Todos ficaram em alerta. De repente, os passos pararam, e por alguns segundos não se ouvia absolutamente nada, até que um rosnado profundo e assustador saiu do meio da mata. O Miguel foi o primeiro a demonstrar medo. Aí a criatura surgiu próxima ao rio. Ela era gigantesca, tinha o corpo completamente coberto por pelos escuros. Os olhos brilhavam intensamente na escuridão, e os braços eram enormes e totalmente desproporcionais ao restante do corpo. Naquele instante, o Miguel conseguiu apenas sussurrar: "Pai, é um lobisomem." O menino ficou completamente paralisado de medo. O Fernando percebeu que a criatura mantinha os olhos fixos no Miguel, como se tivesse escolhido a sua presa. E sem qualquer aviso, a besta disparou na direção do garoto. Ela corria em uma velocidade absurda. Era a coisa mais horrível que qualquer um deles já tivesse visto. O Fernando e o seu amigo, eles correram desesperadamente para tentar salvar o Miguel, mas chegaram tarde demais. A criatura conseguiu alcançar o menino, agarrou ele com violência e começou a arrastá-lo para dentro da mata. Enquanto Miguel era arrastado por aquela besta, o Fernando ficou em desespero. Ele gritava, chorava, implorava para que a criatura não levasse seu filho. "Leva a mim, pelo amor de Deus, deixa o meu menino." Ele e o amigo correram o mais rápido que puderam atrás do lobisomem, mas em poucos instantes perderam a criatura de vista. Mesmo assim,
continuaram procurando em meio à escuridão do mato. Enquanto caminhavam, um cheiro insuportável de carne podre começou a tomar conta daquele ambiente. Mas o pior estava por vir. Eles começaram a ouvir um som horrível. Era o barulho de um animal se alimentando. O Fernando não tinha dúvidas. Aquilo só podia ser o lobisomem devorando seu filho. Dava para ouvir som de ossos se quebrando e carne sendo rasgada. Até que de repente, o lobisomem soltou um uivo ensurdecedor. O som foi tão alto que o Fernando e seu amigo sentiram os ouvidos deles zumbirem por vários segundos. Logo depois do uivo, escutaram algo correndo rapidamente entre as árvores. Eles continuaram procurando Miguel, e após alguns minutos, o amigo encontrou alguma coisa no chão. E com lágrimas nos olhos, ele virou para o Fernando e falou: "Não chega perto." Mas o Fernando não aguentou e foi até lá. E infelizmente, viu a cena. O amigo tentou acalmá-lo, mas era impossível. Depois de muito insistir, conseguiu convencer o Fernando de que o melhor a fazer seria voltar para casa. Permanecer ali seria perigoso, pois a criatura podia reaparecer a qualquer momento. Quando chegaram na fazenda, eles ainda tinham que explicar para a mãe do Miguel o que tinha acontecido com ele, e ainda convencê-la de que eles não estavam mentindo. Naquele instante ele se lembrou das ameaças feitas pelo fazendeiro vizinho, e sem pensar duas vezes, ele foi até a propriedade dele. Ao chegar lá, ele começou a gritar: "Aparece, seu desgraçado!" Só que ninguém respondeu. A raiva era tanta que o Fernando descarregou toda a munição do rifle, matando todos os animais da fazenda daquele homem, até ficar completamente sem balas. Quando ele voltou para casa, ele contou o que havia feito, e aconteceu algo inesperado. O fazendeiro apareceu diante deles. Ele estava rindo com um tom de sarcasmo e falou: "Foi uma pena o que aconteceu com seu filho." E depois sorriu ainda mais. O Fernando pegou um facão e avançou contra ele. Queria matá-lo ali mesmo. Mas antes que conseguisse golpeá-lo, o homem deu um soco tão forte no Fernando que ele foi arremessado para longe. Aquilo não era uma força humana. Era simplesmente inacreditável. Mesmo não sendo a criatura naquele momento, aquele homem tinha uma força incrível. A esposa do Fernando começou a rezar desesperadamente. E logo depois, aquele homem foi embora. Nos dias seguintes, o Fernando e seu amigo passaram a planejar uma armadilha. Eles tinham absoluta certeza de que aquele homem era o tal lobisomem. No entanto, ele desapareceu completamente. Meses se passaram sem que ele fosse visto. E durante esse período, a fazenda praticamente parou. O Fernando e a sua esposa, eles já não tinham mais forças para trabalhar. A dor pela perda do Miguel consumia os dois. Sempre que alguém perguntava onde que o menino estava, eles respondiam que ele havia ido morar com uma tia na cidade para estudar e construir um futuro melhor. Era uma mentira dolorosa, mas eles não suportavam contar a verdade. Até que em uma certa noite, os cachorros começaram a latir sem parar. Os outros animais também estavam extremamente agitados. O Fernando e a sua esposa olharam pela janela para descobrir o que estava acontecendo. E foi então que viram novamente aquela criatura. Parecia um cachorro gigantesco, completamente deformado. Rapidamente os dois pegaram suas armas. Do lado de fora, o lobisomem começou a matar os cachorros, um por um. Ele farejava cada parede,
E depois de massacrá-los, ele passou a rodear a casa, farejando cada parede. Arranhava a madeira procurando uma forma de entrar. Então soltou o mesmo uivo que tinha soltado na floresta. O som fez os ouvidos do Fernando voltarem a zumbir. A sua esposa começou a gritar de puro terror. Ao perceber que havia pessoas dentro da casa, a criatura começou a golpear violentamente a porta. O pânico tomou conta dos dois. Foi nesse momento que eles ouviram um galope de um cavalo se aproximando. E logo em seguida uma voz gritou do lado de fora: "Fernando, Fernando, o lobisomem voltou. Vamos matá-lo agora." Era o velho amigo dele. O Fernando saiu imediatamente da casa e, ao ver a criatura, teve a certeza de que estava diante de algo vindo do próprio inferno. Ele apontou a arma e disparou. O tiro acertou em cheio na coisa. A esposa do Fernando não parava de gritar de medo e os dois homens ali continuavam atirando. Mesmo ferido, o lobisomem ainda avançava contra eles com uma força assustadora. Até que as munições acabaram. Os três entraram em desespero. Foi então que a esposa do Fernando tomou coragem. Ela apontou a arma, respirou fundo e atirou. A bala atingiu a criatura, que caiu no chão gemendo de dor. E aproveitando aquele momento, eles correram para dentro da casa, pegaram mais munição e voltaram. O Fernando gritou: "Atirem para matar." Os três descarregaram todas as balas que possuíam, e a criatura urrava de dor, enquanto seu corpo era atingido repetidas vezes. Finalmente, tudo ficou em silêncio. O lobisomem parecia morto, mas algo começou a acontecer. O enorme corpo da criatura começou a diminuir lentamente. Os pelos desapareceram, os braços voltaram ao tamanho normal, até que diante dos olhos deles, o monstro assumiu a forma do fazendeiro que morava na propriedade vizinha. Finalmente, tudo estava terminado. Mesmo assim, o Fernando e sua esposa jamais esqueceriam que aquela criatura havia tirado a vida de seu único filho. Naquela mesma noite, cavaram um buraco e jogaram o corpo ali dentro e atearam fogo. O Miguel jamais pôde voltar à vida, mas a paz retornou naquela região. Uma boa noite a todos.